Gravação iniciada, presidente. Vamos iniciar, então, primeiramente, boa tarde a todos. Vamos iniciar os julgamentos dos processos da tarde, período da tarde do dia 22 de outubro, primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Estaremos julgando os itens 179 a 200. São 22 processos. E começando do 179 até o 188, são todos de minha relatoria. Então vamos na ordem. Já está na pasta. O recorrente é Brás Cooper, CBC Brasileira de Condutores Limitada. O relatório é pequeno, eu vou ler ele todo. O presente processo trata de pedidos de ressarcimento no valor total de 901 mil, combinado com pedido de compensação referentes a créditos do IPI, apurados no primeiro ao quarto trimestre de 2001 e primeiro de 2002, nos termos do artigo 11 da Lei 9779 de 99, IN 3399. Por meio de despacho decisório, a autoridade fiscal reconheceu parte do direito creditório pleiteado no valor de 773 mil e homologou parcialmente a compensação declarada. Os indeferimentos tiveram fundamento na utilização indevida de crédito de IPI referente à entrada de material de consumo, compras de bem do ativo imobilizado, amostra grátis e produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e créditos de IPI lançados em duplicidade. Além das divergências acima citadas, constatou-se que, para o primeiro trimestre de 2002, está incluso o valor de 78.226, objeto do processo final 2012, referente a consumo de energia elétrica. Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade para pleitear a revisão da decisão e o deferimento do seu pedido de ressarcimento, com os argumentos. 1. Não concorda com a glosa efetuada sobre os créditos oriundos de produtos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus. Contudo, não fez objeções em relação às demais glosas. 2. A cobrança em duplicidade. Pois, além da glosa de créditos efetuados no presente processo de ressarcimento, foi lavrado auto de infração no processo final 2006-55, no valor de 109 mil, no qual se efetuou as mesmas glosas, aquisições isentas da Zona Franca. Contudo, a autoridade fiscal não observou que tal crédito não for utilizado e nem mesmo apropriado, pois a contribuinte continuaria com o saldo credor mesmo levando em conta as glosas efetuadas. 3. O aproveitamento de créditos em questão ocorreu em razão da aplicação e respeito ao princípio constitucional da não cumulatividade. 4. O entendimento acima encontra respaldado em julgados dos tribunais superiores no CARF e na doutrina. Fez menção e transcreveu os REs 212.482 e 350.446. Após, em 6 de 2 de 2007, a contribuinte apresentou petição na qual apresenta a quitação de débitos mediante apresentação de DARF e pedidos de compensação com créditos próprios e, ao final, requer a extinção dos débitos remanescentes ao presente processo. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade e não reconheceu o direito creditório da contribuinte. O acordo da DRJ assentou premissas para o julgamento e fundamentou suas decisões como o que segue. 1. No presente processo, não há qualquer discussão sobre lançamento de IPI ou constituição de crédito tributário. Portanto, as questões levantadas pela contribuinte quanto ao auto de infração apontado no processo final 2006-55, por não serem pertinentes à presente discussão, não foram apreciadas. 2. Inexiste cobrança em duplicidade, pois no presente processo houve reconhecimento parcial do direito creditório que implicou a homologação parcial da compensação vinculada. Assim, a exigência é do débito não compensado neste processo. 3. A compensação apresentada para extinção dos débitos reconhecidos não é objeto de julgamento neste processo administrativo. 4.
A contribuinte não contestou as glosas de crédito IPI referente aos materiais de consumo, bens do ativo imobilizado, amostra grátis e créditos lançado em duplicidade. 5. Os créditos que decorrem da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca não encontram respaldo na jurisprudência do STF, relacionou o RE 551244. Ademais, nas decisões deste tribunal, na matéria não há eficácia erga omnes. Menciona o RE 212.482, no qual o voto proferido, e aí seria só do voto vista, asseverou que a compensação só se dá com o que for cobrado, sendo intuitivo admitir que, se nada for cobrado na operação anterior, não haverá lugar para ela. 7. Transcreve a ementa do RE 551244, no qual reconhece a divergência jurisprudencial naquele tribunal acerca do direito ao crédito IPI nas aquisições isentas, mas ao final dá provimento ao recurso extraordinário da União. Em suma, assentou a decisão de piso que, por falta de previsão legal, não é possível que seja admitido o crédito IPI que não tenha sido pago na aquisição do insumo. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repisa todas as matérias e argumentos suscitados em manifestação de inconformidade para, ao final, requerer, seja julgado procedente o recurso, seja julgado improcedente a glosa efetuada no crédito, seja o processo administrativo de pedido de compensação homologado, seja o auto de infração contido no PAF 2006-55, cujo valor da glosa foi cobrado de duplicidade, anulado em sua totalidade, bem como os juros de mora. Ressaltam-se matérias não tratadas em primeira instância relacionada ao direito à correção monetária sobre os créditos de PIS e COFINS a partir do protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data de sua efetiva utilização. Este é o relatório. Passando para o voto. De início, há de se estabelecer algumas premissas de julgamento, pois que, como já explicitado na decisão de primeira instância, não foram objetos de análise conforme se depreende da informação fiscal. O presente processo julga apenas a homologação parcial da compensação que inicialmente o instruiu, juntamente com como o pedido de ressarcimento. A quitação de débitos por meio de outra compensação utilizada para extinguir saldo devedor não está em litígio, pois sequer houve apreciação dessa nova compensação pela Receita. Portanto, não é matéria que compõe a lide a petição de folhas 367, 370 e documentos que a instrui. Reafirma-se que fora dito no voto da decisão recorrida quanto ao julgamento do auto de infração no processo final 2006-55. Porquanto, além de não estar em julgamento nesses autos qualquer lançamento, o referido processo já se encontra encerrado, conforme será melhor abordado à frente. O litígio que se traz a esta instância versa apenas sobre a possibilidade da contribuinte ser ressarcida de saldos credores do IPI decorrentes das aquisições isentas de insumos adquiridos de fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus e utilizados na compensação de débitos. Os demais créditos, conforme consta da decisão ACO, não foram contestados ou não fazem parte deste processo. A contribuinte afirma que o processo em que se discute o mérito dos créditos é este, e não o de número final 2006-55, em que foram glosados créditos e lavrado o auto de infração. Esse raciocínio está equivocado. A decisão recorrida afirmou com acerto que neste processo não há qualquer discussão sobre lançamento de IPI ou constituição de crédito tributário no processo final 2006-55, e que as questões levantadas pelo contribuinte quanto ao auto de infração não seriam apreciadas nesses autos. Contudo, o equívoco da DRJ está em asseverar que a discussão lá travada não tem pertinência com o presente processo. No processo 2006-55, a autoridade fiscal menciona todos os processos de pedido de ressarcimento de créditos escriturados pela contribuinte, dentre eles o que aqui está em julgamento. Dessa forma, procedeu à análise de cada um dos períodos e efetuou as glosas de créditos que entendeu indevidos, o que implicou a reconstituição da escrita fiscal relativa ao IPI e resultou na lavratura de auto de infração. Portanto, não é nesse processo, de número 2000, no final 2002-31, que foram glosados os créditos quaisquer que sejam. De fato, o procedimento fiscal realizado nestes autos
partiu das glosas efetuadas no âmbito do processo final 2006-55, e, sendo assim, não os reconheceu. Na verdade, o reconhecimento foi parcial, integral apenas no tocante aos créditos de aquisições isentas oriundos da Zona Franca, não se homologando a compensação na parcela em que se pretendia extinguir os débitos declarados. A informação fiscal elaborada neste processo, folhas 285 a 292, evidencia que a auditoria fiscal em face da contribuinte foi iniciada com base no MPF e não realizou qualquer glosa de crédito neste processo, mas tão somente explicou que os valores seriam passíveis de glosa, o que de fato ocorreu exclusivamente no processo de lavratura do auto de infração, que é o processo 2006-55. Corrobora esse fato o despacho decisório, folhas 293 e 294, prolotado com base na referida informação fiscal, que expressamente delimita o alcance daquela decisão em deferir parcialmente os pedidos de ressarcimento, ressalva a possibilidade da Fazenda Nacional proceder à exigência de débitos constatados. Eis o excerto do despacho, reproduzi aí abaixo. Esclarecidos os fatos, revela-se de crucial importância que o presente processo está vinculado ao de número 2006-55, que verificou e gozou algum dos créditos registrados na escrita da contribuinte, e cujo efeito é o necessário acolhimento do que restou decidido definitivamente no tocante ao crédito de IPI nas aquisições isentas oriundas da Zona Franca. Entendo que o vínculo que une ambos os processos é de conexão, pois que procedente de um mesmo fato, a rigidez ou não de um crédito apropriado pelo contribuinte em sua escrita e apuração de IPI. Aí vem um trecho aí que acho que para vocês está em vermelho, né? Tá? Se quiser olhar, eu não vou ler, aí eu estou fazendo a diferenciação aí, conexão e reflexo, e faço essas considerações, mas não vem ao caso. Está lendo agora. E sendo vinculados, e conquanto não tenham pautados ou sobrestados para julgamento conjunto, o resultado do processo final 2006-55, de conclusão do direito creditório, há de ser observado e respeitado neste processo final 2002-31, que é de utilização de pretenso crédito. Julgar o processo de ressarcimento e compensação de forma contrária à proferida no de lavratura do auto de infração equivale afastar ou mesmo revogar uma decisão administrativa sem que houvesse competência ou mesmo requisito previsto em lei para dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores administrativos. Pois bem, entende conhecer do conteúdo da decisão definitiva no processo 2006-55. Consulta ao sistema do e-processo revelou suas fases processuais até a última decisão, que se revela definitiva. Então, o processo 2006-55, que é o auto de infração, onde lá foram glosados os créditos que se pleiteiam aqui. Créditos esses oriundos da aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus. Essa é a questão. Então, no processo 2006-55, houve um acórdão em 19 de 3 de 2015, em que se negou o provimento ao recurso voluntário. Está aí o dispositivo. Foi interposto embargo de declaração, em que suscitou omissões em relação a matérias: decadência, falta de motivação no auto, imposição de multa, cerceamento de direito de defesa e acerca de prova insuficiência. O acordo de embargos de 28 de 3 de 2007 re-ratificou e integrou o acordo embargado sem efeitos infringentes, ou seja, não alterou a decisão em relação à matéria crédito e aquisições isentas da Zona Franca. Em 26 de 7 de 2017, foi prolatado despacho e exame de admissibilidade do recurso especial pela contribuinte, o qual não fora conhecido. Em 27 de 12 de 2017, foi emitido despacho de encaminhamento do processo à PGFN para fins de inscrição em dívida ativa. Após, o processo foi arquivado. Diante do exposto, forçoso reconhecer a decisão no processo 2006-55, que enfrentou o mérito do direito creditório e não reconheceu a legitimidade de seu aproveitamento, eis que tratavam de aquisições isentas oriundas de fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus.
Vê-se que são fatos que irradiam a mesma consequência jurídica e reclamam a aplicação da idêntica regra jurídica nos processos em comento. E a decisão definitiva no primeiro deles faz coisa julgada administrativa, a qual não comporta sua rediscussão sob pena de causar instabilidades nas relações jurídicas entre fisco e contribuinte. Assim, é de decorrência e dependência lógica e jurídica que a glosa dos créditos nas aquisições de insumos isentos, ainda que oriundos da Zona Franca de Manaus, sejam, nesse julgamento, observadas, com a consequente manutenção da decisão recorrida em respeito à coisa julgada administrativa, corolário do princípio constitucional da segurança jurídica, vez que ambos princípios são tal como via de mão dupla, aplicam-se a favor ou a desfavor do administrado. Nesse sentido, trago em apoio a colação de 2 precedentes deste CARF, um deles de imposto de renda pessoa física, conselheiro João Vitor, e outro da terceira turma, conselheiro Gilson. Todavia, surge outra questão que poderia ser tormentosa, ou seja, a manutenção da decisão definitiva no acórdão 3102.002.394 do PAF 2006-55, decidida em desfavor do contribuinte, em face da decisão proferida pelo STF no RE 592891, na sistemática de repercussão geral, que vem sendo adotada por este colegiado nos julgamentos acerca do direito ao crédito IPI nas aquisições isentas de insumo provenientes da Zona Franca de Manaus, que, se aplicado ao presente julgamento, haveria de ser favorável ao contribuinte. Então, este é o ponto crucial. Houve uma decisão administrativa que se encontra, que é definitiva, que foi desfavorável ao contribuinte. Tem-se atualmente esse RE 592891, em que, inclusive, o colegiado todo o CARF aplica por força de regimento interno, artigo 62. Antes da análise do ponto, reproduz a tese que trata o tema 322 da repercussão geral do referido precedente do STF. Não precisa ler. Está-se diante de questão jurídica pertinente a possibilidade e a eficácia de se manter ou excluir do ordenamento jurídico decisão transitada em julgado, administrativa no caso, fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF. Não obstante, o STF, na sistemática de repercussão geral, enfrentou a matéria e firmou o entendimento de que suas decisões, que declaram a inconstitucionalidade de preceito legal, não alcançam as decisões pretéritas, incluindo as administrativas, julgadas de forma contrária à norma declarada inconstitucional. Trata-se do RE 730-462, com trânsito em julgado em 15 de 9 de 2015. Esse precedente foi julgado em 28 de 5 de 2015. Na emenda dele, trata declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo, eficácia normativa e eficácia executiva. Inexistência de efeitos automáticos sobre as sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário. Destaco o item 3 dele e o 4, que estão grafados. A eficácia executiva no decorrer da sentença e não da vigência da norma examinada tem como termo inicial a data da publicação do acordo do Supremo no Diário Oficial. É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral, que a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória. Sob o tema 733, de repercussão geral, a tese foi assim estabelecida. Eu já li acima, né? Era um dos itens da emenda. Depende-se do julgado que a eficácia executiva da decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade de norma, decisão administrativa no caso, tem como termo inicial a data da publicação do acordo do Supremo no Diário Oficial.
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a esta publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada constitucional. A decisão administrativa que denegou o direito ao crédito nas aquisições de insumos isentos da Zona Franca, o acórdão 3102.002.394, foi prolatada em 19 de 3 de 2015, portanto, em data anterior ao julgamento do RE 730, que foi 28 de 5 de 2015. Assim, estando a decisão proferida no referido acórdão do CARF incolhe a automática reforma pelo indigitado RE, seus efeitos continuam a irradiar no tocante à vedação ao crédito, aos créditos pleiteados no presente processo. E tratando-se de decisão na sistemática de repercussão geral, aos julgadores do CARF impõe-se a aplicação do que restar decidido pelo STJ e STF na sistemática dos artigos 543, 543 do antigo CPC ou 1036 a 1041 do novo, a teor que prescreve o parágrafo 2º do artigo 62 do RICARF. Então, diante de todo esse exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É isso. Fácil e pronto para votar? Elcio. Com o relator. Leonardo. Acompanho, presidente. Realmente é diferente daquele caso meu. Sim. Que lá a empresa possuía uma decisão definitiva, transitada em julgado. Aqui eu até acredito que na esfera judicial ela se sagrará vencedora. Mas nós não temos como afastar a definitividade da decisão administrativa proferida lá no outro processo. Acompanhe. Certo. Laércio. Acho que é a conselheira Mara, presidente. Desculpa. Mara. Acompanha. Muda as posições aqui na tela, a gente... Tem que dar uma listinha. Desculpa. A vontade tanto ele vir teu voto, Laércio. Pronto, Laércio. Quer a divergência? Ó, presidente, em que pese o brilhante voto, eu vou acompanhar. Não vou divergir, não. Excelente voto. Tá então, certo, obrigado. Por mais que tenha ansiedade, não vou divergir dessa vez. Marcos. Eu acompanho o relator. Márcio. Muito claro o voto, presidente. Pedro. Sim, presidente, não tem como reformar a decisão definitiva. Belo voto, excelente voto, acompanho. Deu trabalho. Imagino. Tá certo. Então, esse foi o item 179 da pauta. Então, por unanimidade de voto, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo. 180. Item 180, também da mesma empresa, o processo é o 2008-02. Não tem nenhum igual ao outro? Vai ter. Eu comecei com os mais difíceis, para depois facilitar um pouco. Vamos lá. O próximo, então, vai ser qual o final? O item da pauta 180 e o processo é o 2008-02. O presente processo trata de pedido de ressarcimento retificador transmitido em 11 de 2007 no valor total de 143 mil, combinado com pedido de compensação referente a crédito de IPI, segundo trimestre de 2000. Também, artigo 11 da Lei 977. Despacho decisório, a autoridade fiscal não reconheceu o direito ao crédito pleiteado e não homologou a compensação. O deferimento teve por fundamento a ausência de comprovação dos créditos escriturados, pois apresentou apenas 5 documentos fiscais relativos aos créditos efetuados no período, dentre os quais havia créditos ilegítimos para o ressarcimento, que são compra de ativo imobilizado e devolução de venda. Comprovou o crédito no valor de R$ 2.258,90, porém o montante total do débito escriturado no trimestre é superior ao crédito comprovado. E não estornou o valor do ressarcimento do trimestre no livro de apuração. Ciente do despacho, a contribuinte
apresentou manifestação de conformidade para pleitear o deferimento do pedido e a homologação da compensação com argumento de que ocorreu a prescrição quanto ao período, segundo trimestre de 2009, de guarda do documento que o fisco intimou para apresentação com fins de análise do crédito. DRJ julgou improcedente a manifestação e não homologou o direito creditório. Os fundamentos da decisão: a inexistência não controvertida de documentação hábil e idônea para a comprovação do crédito alegado impede o deferimento do pedido. É dever legal do contribuinte manter a guarda de documentos que possa instruir e fazer prova a seu favor. Houve retificação em novembro de 2007 do PERDECOM, transmitido originalmente em 2003. E a análise fiscal recai sobre o documento retificador, uma vez que substitui o anterior. Não houve decadência ou prescrição do direito do fisco efetuar a análise e decidir quanto à homologação da compensação, pois o prazo de 5 anos flui a partir da data da entrega do PERDECOM retificador, o que implicaria a decadência a favor do contribuinte apenas em 17 de 11 de 2012, ao passo que a ciência do despacho decisório ocorreu antes de tal data. Materialmente, o direito não foi reconhecido por ausência de formalidade essencial, o estorno do crédito na escrita fiscal, sem o qual haveria a possibilidade de reaproveitamento ou duplicidade de utilização em outros pedidos da mesma natureza. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repisa a matéria versada em manifestação de inconformidade, com argumentos para sustentar a decadência e prescrição para o fisco decidir quanto ao pedido de ressarcimento acumulado com compensação. Citou jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. Voto. Nessa instância, pende apenas o inconformismo do contribuinte quanto ao não reconhecimento da decadência e prescrição de seu dever de guardar os documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado, bem como do decurso do prazo para o fisco dar-lhe ciência da decisão acerca da análise do pedido de ressarcimento acumulado com compensação. Quanto à obrigatoriedade do contribuinte conservar em boa ordem os documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal pelo prazo prescricional ou até que se concluam os procedimentos fiscais relativos aos fatos neles anotados, são pródigos os dispositivos legais acerca do tema. E aí eu começo, desde o CTN, Lei 9.430, Código Civil, Lei 4.502 do IPI e o decreto do RIP de 98. Não vou ler as normas, os textos legais. Ressalta-se que, mesmo transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, se houver alguma hipótese no qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como é o caso dos autos, os documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito deverão ser mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional se interrompe. Este é o entendimento exarado pela Receita na Solução de Consulta 173, de 27 de setembro de 2018. Está lá a ementa da solução. Enquanto perdurar o prazo de exame de direito creditório, o contribuinte deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos. Está equivocado o entendimento da recorrente de que o prazo prescricional para homologação contar-se-ia a partir da transmissão do seu PERDECOM original, ocorrido em 12 de 2003, na hipótese de admissão de PERDECOM retificador transmitido em 2007. A situação está disposta na legislação que disciplina a matéria, que no caso da data do despacho decisório era IN 600 de 2005. Aí, não vou também ler. A retificação regular e admitida do PERDECOM, por outro, implica a desconsideração do primeiro, o original, que o tornou insubsistente para os efeitos de compensação entre créditos e débitos declarados. Dessa forma, o prazo para o fisco proceder à análise do pedido e decidir sobre a não homologação da compensação declarada pelo contribuinte teve termo inicial a data de 16 de 11 de 2007, e conquanto não houve sua interrupção por intimação para a prestação de informação, teria como data final o prazo de prolação do despacho decisório dia 16 de 11 de 2012. A contribuinte teve ciência do referido despacho em 28 de 12 de 2008, portanto, não ocorreu a prolatada prescrição. As duas matérias aqui julgadas foram enfrentadas pelo colegiado em outubro de 2019, no acórdão 3201.005.794 da conselheira Tatiana. E aí eu transcrevo aquela emenda. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 180. Processo final 2008-02. Elcio,
Leonardo. Acompanhe, presidente. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho, presidente. Marcos. Acompanhe, relator. Márcio. Acompanho. Pedro. Acompanho. Então, também o item 180, Brascoper, processo final 2008-02, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo, 181. Agora, do 181 ao 187, são todos idênticos. E eu acho que eu coloquei uma pastinha para vocês sobre com os atos processuais aí que visam demonstrar o que eu venho propor. De igual forma, também tratava-se de perdecoms relacionados a crédito de IPI, em que na VRJ foi julgado improcedente a manifestação de inconformidade e também não se reconheceu o direito. A questão, eu vou direto para ela, ainda no relatório, na folha 4, foram disponibilizados em 9 de junho de 2014 os documentos de ciência contribuinte, através da Caixa Postal, módulo ECAC do site da Receita, o qual, por decurso de prazo, foi cientificada da decisão da DRJ em 24/6/2014, folha 216. Consta do referido termo a disponibilização dos documentos a seguir. 1. A intimação 343/2014, o acórdão de manifestação de inconformidade e o extrato do processo. O contribuinte acessou o teor dos documentos de ciência em 22/7/2014, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link do processo digital no portal ECAC, através da opção consulta, comunicados, intimações ou consultas processos, os quais já se encontravam disponibilizados na Caixa Postal desde 9/6/2014, conforme termo de abertura de documento, folha 217. Na data de 18/8/2014, conforme atestado por carimbo aposto à folha 219, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, o qual reprisa os mesmos textos, o mesmo texto argumentativo apresentado em manifestação de conformidade, nada acrescentando. Antes do encaminhamento dos autos para julgamento neste CARF, a unidade preparadora formulou um despacho, folha 246, no qual atesta a opção efetuada pela contribuinte acerca da utilização do domicílio tributário eletrônico. Vou direto para o voto. Ressalta-se que o recurso não consta qualquer argumento do tocante à tempestividade, além da afirmação de sua regularidade. Tampouco inexiste insurgência quanto à modalidade ou regularidade da ciência ou acerca da prática de comunicação dos atos processuais por intermédio do DTE. Há de se verificar, então, a legislação que trata das formas e datas de ciência dos atos processuais, PAF, e atos infralegais. Então, vamos, artigo 23 do PAF. Então, faz-se a intimação por meio eletrônico com envio ao domicílio tributário do sujeito passivo. Considera feita a intimação por meio eletrônico, 15 dias contado da data do registro do comprovante da entrega no domicílio tributário do sujeito passivo. Eu estou lendo os dispositivos, só aquilo que está grifado. Na data que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração, se ocorrido antes do prazo previsto na lei. Aí vem a portaria 259, que para efeito do dispositivo 1, que é envio do domicílio
tributário, considera-se domicílio a caixa postal a ele atribuída pela administração tributária disponibilizada no CAC, desde que o sujeito passivo expressamente autorize. Portaria 527 de 2010. Depreende-se da legislação acima que a ciência de forma eletrônica foi regular e a aplicação de seus dispositivos faz concluir que a contagem do prazo legal para a interposição do recurso voluntário dar-se-á em conjugação do artigo 23, inciso 3, a linha A do PAF, com o parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A, cuja norma assim se constrói. Far-se-á intimação por meio eletrônico com prova de recebimento mediante o envio ao domicílio tributário do sujeito passivo. E considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 dias contada a data de registro do comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo. Reza ainda o artigo 3.3 do PAF que a interposição de recurso voluntário deve-se dar dentro do prazo de 30 dias seguinte à ciência da decisão recorrida, cujo termo inicial e final de fluência do prazo segue o disposto no artigo 5º do mesmo decreto. Conclui-se que o recurso voluntário é intempestivo, não atendendo aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que o contribuinte foi considerado ciente da decisão em 24 de 6 de 2014, e a apresentação da peça recursal deu-se em 18 de 8 de 2014, ou seja, após transcorrido o decurso de prazo de 30 dias da ciência. Do start resta prejudicada qualquer possibilidade relativa à apreciação das matérias recursais. Exposto o voto por não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Bom, tem um termo de abertura de 22 do 7. Esse 24 do 6 é por decurso de prazo, né? Mas a data da abertura, ali, o termo de abertura é 22 do 7. 22 de 7 de 2014. 2014, é. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Me atrapalhei nas datas? É que você está considerando a ciência por decurso de prazo, né? Mas no caso, nessa época aí... Ah, tá, tem aquela questão, se for antes, consideram no decurso de prazo. Tem que ver essa questão, realmente. O decurso... Pelo que eu compreendi, O decurso foi ele abriu depois dos 15 dias. Isso, mas A primeira regra dos 15 dias. dos 15 Se ele dias. tivesse aberto antes dos 15 dias, contaria da data da abertura, né? Tem essa questão. Isso mesmo. Ele abriu depois, né? Isso. Se ele tivesse aberto antes, prevaleceria a data de abertura. Teria sido pior ainda, né? Porque ele foi protocolar o recurso em 18 de agosto. 18 de agosto. Desculpa aí, presidente, isso aqui eu só estou olhando agora. Não, e acaba, eu falo, opa, de repente eu errei mesmo. Tá. Podemos votar? Elcio? Muito bem detalhado, foi os pontos principais, não deixou brecha, lacrou, como se diz, acompanhando o relator. E a própria unidade colocou lá, ó, ele fez opção, eu nunca vi isso, a unidade trazia a informação de que ele fez opção pelo DTE, né? Leonardo? Acompanhe, presidente. Mara? Acompanho. A unidade deve ter colocado esse documento aqui, ela já levou muito na cabeça por causa disso. Pode ser. Laércio? Eu vou esperar a gente ouvir. Eu acompanho o seu voto, presidente. Tá bom. Marcos? Que eu confiro porque essa questão da unidade, muitas vezes eles colocam os dois, né? Ciência por decurso e ciência por abertura.
Mas está correto, presidente, eu acompanho. Márcio, Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho. Então, nesse caso, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão da sua intempestividade. Então, do 181, e todos eles estão aí, todas as minutas, do 181 ao 187 é a mesma decisão. Então, não conhecer do recurso voluntário em razão da sua intempestividade. O 188 já tem um detalhe a mais. Tem um detalhe que acabei não dando a mesma decisão. O 188. Então, podem abrir. Seria também a questão de... A questão toda está na ciência do recurso. Então, vamos para o final da folha 2. Acordo da DRJ. Contribuinte foi cientificado da DRJ em 26/9/2013, conforme atesta AR, de folha 107. Então, aqui no caso já é AR. O recurso voluntário foi apresentado em 29/10/2013, conforme carimbo da unidade, a folha 109, no qual alega sua tempestividade e repisa mesmos argumentos se for de fatos suscitados em manifestação de conformidade para a reforma da decisão. No voto, o prazo para interposição é 30 dias a contar da data da ciência, o mesmo diploma, aquilo que tem no outro. Pois bem, a partir daqui que interessa. Pois bem, a interessada tomou ciência da decisão recorrida em 26/9/2013, uma quinta-feira. A contagem do prazo de 30 dias para interposição do recurso teve início em 27/9/2013, sexta-feira, e encerrou dia 26/10/2013, sábado, dia este sem expediente normal, em repartição pública, deslocando o último dia do trimídio para o próximo dia útil, ou seja, segunda-feira, dia 28/10/2013, desde que nessa data o expediente na Receita Federal tenha sido normal nos termos da lei. O recurso voluntário foi apresentado em 29/10/2013, ou seja, após a data do que normalmente seria o último dia do prazo legal para sua interposição. Ocorre que, normalmente, não é tão normalmente, na data de 28 de outubro é comemorado o Dia do Funcionário Público, mas que por vezes é deslocada para outra data por razões diversas. Dessa forma, a persistente dúvida acerca da tempestividade do recurso voluntário apresentado com carimbo de recepção da DRF em Ribeirão no dia 29/10/2013. Assim, entendo que a solução da lide do tocante ao conhecimento ou não do recurso voluntário interposto requer a busca da verdade relativa à sua tempestividade, que, em última análise, implica saber se o dia 28/10/2013 foi de expediente normal na DRF Ribeirão Preto. Esse ano vai acontecer isso. Dia 28 de outubro é uma quarta-feira. É feriado, não é? Hã? Dia 28 de outubro é feriado. Não é feriado. É ponto facultativo. Não é feriado. Dia 28 de outubro, ele é Dia do Funcionário Público. Mas esse ano, por exemplo, eu sei que em algumas cidades aqui no Paraná ele será comemorado no dia 30, sexta-feira, porque segunda, dia 2 de novembro. É 2 de novembro, então dá uma emendada boa, né? Então, nos autos não dá para saber, simplesmente o recurso foi formalizado um dia após. E, Paulo, sim, eu estou vendo aqui na internet, no site do consultor jurídico, sim. lá fala que o Ministério do Planejamento divulgou no Diário Oficial os pontos facultativos de 2013. E de 28 de outubro está como ponto facultativo. Só que eles não falam o número da portaria,
Sai uma portaria todo ano. Não sai portaria todo ano. Portaria, Seria bom baixar para eles juntarem nessa portaria, né? Basta eles informar, olha, esse dia foi feriado. Eu concordo com a diligência. Eu tenho voto, tá? Eu tenho mais 2 votos, um pela intempestividade e um... Já está pronto aí? E um julgando. Mas eu acho... Disse que teve um conselheiro que uma vez chegou na turma e falou assim, tem um degano e um dando provimento, vocês escolhem. Presidente, eu sou a favor mais de julgar o processo, porque também qualquer coisa pode ser apresentado em embargo que pode ser suprido isso. E também o contribuinte poderia ter apresentado, né? Então, mas ele apresentou um dia depois. Eu acho que, deixa eu ver aqui. E porque se realmente foi feriado, em embargos eu voltar. Caso contrário, vai para resolução, para baixar, para juntar, para voltar. Caminho mais longo, penso eu. Aqui, simplesmente tá lá, 29/10 o carimbo. E ele, o contribuinte não menciona nada que a repartição não funcionou nesse dia, né? Todos os recursos dele, ele fala a regular apresentação. Ele nunca questiona. E você vê que o recurso foi assinado dia 26 de outubro de 2013. Foi assinado dia 26. E está lá o carimbo de 29. Melhor botar para votar. Se vota pela tempestividade ou não. Portaria 3 de 2013 do MPOC, Ministério do Estado Planejamento. Não, mas aí a hipótese, o Ministério do Planejamento diz que é ponto facultativo. Então, e o município, se na época o município falou, olha, aqui nós vamos emendar, nós vamos transferir o feriado para emendar para o dia 2, então todo mundo trabalhou. E aí? Não, mas as repartições públicas, se é de feriado, é federal. Mas não é feriado, é ponto facultativo. Então, mas se é facultativo, você pode mudar. Ela, no caso, ela poderia só trabalhar ou não. Não, mas feriado local, daí eles não trabalham. Então, não, então aí seria mais coisa. Essa bagunça tem sim, Laércio, porque 10 de dezembro, Londrina, é feriado porque é o dia do município. E, por ser época de Natal, o que acontece? O comércio, ele troca. Então, sai um decreto dizendo que para o comércio estará aberto. E aí, alguns seguem, outros não. E aí, Estado é de uma forma, Receita Federal, nem sei como, eu acho que também segue o dia 10. Então, olha, sinceramente, eu acho melhor o seguinte, não custa baixar a diligência e repartição pública segue feriado, a tabela de feriados federal. E tem o artigo 236 da Lei 8.112, que fala que é feriado. Bom, então, preliminar. Vamos jogar preliminar. Diligência ou não diligência? Eu estou mantendo a diligência, Elcio. Vou jogar um dado aqui, peraí. Artigo 236 da Lei 8.112. Artigo 236 da Lei 8.112. Mas nem sempre é dia 28, né? Não, porque às vezes o governo pega e muda para segunda-feira. Sai aquela portaria. Mas esse deu exatamente na segunda-feira, 2013. Essa portaria de quando foi? 2013. Todo ano saiu. Mas quando ela sai? Não, ela não é de 2013. Provavelmente de 2012. Paulo, oi. Pelo que eu estou vendo,
ela foi divulgada no dia 4 de janeiro de 2013. Exatamente. Só que eu já vi casos, É que eu ia falar. de que é divulgada essa portaria no início do ano ou no fim do ano anterior, né? E depois, no decorrer do ano, se altera a data. Pode Eu ser. vou te dar só uma data que acontece toda essa complicação, Dia da Consciência Negra. Às vezes sai divulgado que não é feriado, não sai, e aí é feriado. Inclusive, o nosso sindicato obteve liminar em algumas cidades para ser feriado. Eu não sei se é no estado de São Paulo ou algo assim. Em Brasília tem o Dia do Evangélico, né? Que é feriado distrital. É ponto facultativo. Aí chegava no Dia do Evangélico. Gente, vamos voltar isso aqui. Se não for pela diligência, eu tenho voto e vamos. Eu acompanho o relator. Leonardo. Eu vou acompanhar o relator. Eu acho que nós até não podemos transferir esse ônus para a sede de embargo, ônus para o contribuinte e eventual embargo, dele sair caçando onde está a portaria, onde que, né, dizer que é tempestivo. Então, acho que por segurança jurídica, a diligência está correta. Tá. Acompanhe, presidente. Ok. E eles dão esse nome de facultativo, né? Estranho, né? Eu vou acompanhar o relator, mas eu discordo do Leonardo. Eu acho que ele tinha que colocar nas preliminares dele lá mostrando isso. Você tinha que ter colocado, dia tal, a contagem deu assim. Isso aqui é, Mara. É ponto facultativo. A unidade poderia ter optado em trabalhar na segunda. Então, ele poderia ter colocado isso. Isso aqui é, Mara, ele assinou o recurso dia 26, que é na sexta, e aí estava bem dentro do prazo. Só que não entregou dia 26, né? Aí teria evitado. Tá. Estagiário. Você está acompanhando, Mara? Estou acompanhando. Tá bom. Laércio? Eu acompanho que pesa, acho que poderia ir pelo voto, mas também compreendo bem como exposto pelo relator e vou acompanhá-lo. Ok. Marcos? Acompanho, relator. Márcio? Acompanho, presidente. Pedro? Acompanho. Então, também nesse último processo, por unanimidade de votos, converteu-se em diligência para que a unidade de origem informe se o dia 28 de outubro foi dia de expediente normal ou não na repartição. Estamos assim antes, né, por essas e outras, é importante o processo eletrônico, que já muitas vezes deveria trazer, né? Pelo menos o processo de certificação dessas datas. Pois é. Mas, de qualquer modo... Agora, não me pergunte por quê. Os outros processos, inclusive, por exemplo, o item 185, ele era de 2010. E esse que deu a confusão é de 2011. A ciência desse foi por AR. Os outros não. Mas vamos, vida que segue. Vamos agora ao item, só uma informação que quiserem soltar rojão, já ultrapassamos os 80%, tá? Item 189 da pauta, conselheiro Pedro Lima, Enfio S.A., controle ambiental. Da mesma empresa, vai até o 196. Mas depois o Pedro dirá se são dirá quais as distinções entre eles. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. Enfio S.A. Controle Ambiental. Uma empresa que presta serviço de controle ambiental. Interessante, né? Nunca tinha pegado uma dessa aqui. Como vocês podem ver, os processos são diferentes, tá? Tanto que eu juntei para vocês ali duas pastas. Uma é sobre o PI
a outra é sobre insumos. E proponho fazer a de insumos primeiro, porque lá dentro, entre o grupo de insumos, tem um processo que a gente vai ter que tratar da tempestividade do recurso voluntário. Então, já que a gente já acabou de voltar essa matéria, é interessante já trabalhar em cima desse logo, né? De acordo? Sim. Esse? Tá bom. Então, o processo que a gente tem que tratar da tempestividade está dentro da pasta Enfio Insumos, tá? É o 2012-05. Vamos lá. Vocês podem abrir tanto o resumo quanto a minuta que está escrito Enfio 2012-05, outubro de 2020, tá? Vou abrir o resumo aqui, que é a minha referência. Vamos lá. Não, tá aqui, ó. Olha, o 2012-05 é logo o primeiro, tá? No resumo. Eu esqueci de colocar o número do processo aqui, mas é o primeiro. Antes de entrar na matéria, eu vou falar da tempestividade, né? Porque não adianta a gente analisar a matéria se não superar a tempestividade, tá certo? Então eu vou direto para a tempestividade ali. Vocês podem ver no resumo que tem, lá no final do resumo, ó, tem até um despacho do Dr. Rodrigo Poças, como presidente da terceira sessão, falando para a gente tratar da intempestividade, porque o contribuinte insistiu que isso fosse tratado, né? Então, para não cercear o direito de defesa, o Dr. Rodrigo mandou analisar. Mas, no despacho dele, folhas 4.645, ele fala que é intempestivo, né? De qualquer forma, a gente vai analisar. Aí, vamos lá. Então, estou acompanhando ali o resumo, né? Olha só, folhas 4.617, tem um termo de abertura de documento. Ó, o contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo na data de 3/12/2014, pela abertura dos arquivos correspondentes. Intimação do acordo de impugnação. Então, 3/12/2014, ele abriu, né? 3/12/2014, e juntou recurso voluntário, ó, folhas 4.619, em 20 de janeiro de 2015. Muitos dias depois do prazo, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Aqui tem uma alegação do contribuinte. Né? Depois do recurso voluntário ali, tem mais um despacho de encaminhamento. Um despacho falando que ele é intempestivo. Trata-se de recurso voluntário intempestivo. Encaminhamos para o CARF e tal. Aí, em seguida, no final, tem mais um despacho falando o seguinte: termo de ciência por decurso de prazo. Foi dada a ciência contribuinte e tal, no decurso de 15 dias, né? Aí tá lá, ó. Data da disponibilização na caixa postal, 3/12/2014, que foi o dia que ele abriu. Chegou, ele abriu. E a data da ciência por decurso do prazo, 18/12/2014, né?
Aí, o que o contribuinte ele alega com relação à tempestividade? Ele fala assim, olha, eu abri dia 3 do 12 de 2014, mas você tem que contar pelo decurso do prazo, né? E 18 de 12 de 2014. Se você contar a partir do decurso do prazo, que já é algo que a gente já sabe que a gente discorda, né? A gente conta do dia que abriu, né? Como votamos aí no processo do presidente. Mas o contribuinte alega. Se você contar da data do ciência do decurso do prazo, ainda assim eu protocolei um dia depois. Só que no dia que eu protocolei, era... O que era? Olimpíadas, deixa eu ver o que era aqui, peraí. Preciso abrir aqui para ver. Enfim, ele alega que era algum feriado, né? Algum tipo de feriado que não pôde abrir aqui. Só que ainda assim ele foi juntado depois, né? Se a gente contar da data da ciência do curso do prazo. Deixa eu ver aqui que foi, qual é a alegação dele mesmo aqui. (1205). Mas é isso, esse é o relatório, presidente. Eu só vou confirmar que tipo de feriado foi que ele alegou, mas para a gente não faz diferença, porque a gente acabou de votar pela abertura contando pela abertura do documento, né? Elcio, gostaria de falar. Só fazer uma observação, é porque o presidente da terceira sessão, ele já afirmou a intempestividade, mas só que como o contribuinte contestou a tempestividade no recurso, ele não podia por si só fechar por ali. Por isso que ele mandou para cá, mas a intempestividade, no meu modo de ver, ela já está atestada. Tá. Sim, ele afirmou, como eu relatei, né? E eu só estou relatando o caso aqui para vocês. O que ele alegou? Ele alegou que teve apagão, por isso não foi. Mas, enfim, esse é o relatório, presidente. E o voto é pela intempestividade, contando da data da abertura do documento. Está lá no voto. Se vocês quiserem que eu leia. Acho que não precisa. Ocorreu primeiro a abertura, foi isso, né? Sim. Ocorreu primeiro a abertura e ele quer que conte do decurso de prazo. Mas mesmo com o decurso de prazo, ele perde por um dia e diz que nesse dia teve apagão. É isso. Alguém precisa de mais esclarecimentos? Não. Se achar que deve ler o voto, Pedro, mas para mim está... Na leitura do relatório, eu já anotei as datas aqui e já fiz a... Eu abri o processo e confirmei todas as datas. O Elcio viu lá também, o próprio doutor Rodrigo afirma, e negrita, que é intempestivo. Está negritado lá, então não tem, né, como... Então tá, eu voto por não conhecer, presidente. Sem áudio. Elcio. Com o relator. Leonardo. Com o relator, presidente. Só para o doutor Pedro ali, no voto dele, consta 3/2. É 3/12. Só para eventualmente não gerar embargos. Deixa eu consertar. Acho que a primeira data você informa errado, só faltou o número 1. Digitei errado. Então. Dois últimos parágrafos. Digitei errado, vou corrigir. Obrigado, Toledo. Acompanhe. Mara. Aqui não tem aquele caso de mudança da legislação, não, né, que o Elcio falou? Não, né? Acompanhe. Também acompanho, presidente. Isso, era a sua vez mesmo, acertou. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanha, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos,
não se conheceu do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Então, só confirmando, Pedro, esse é o final 2012-05, que é o 194 da pauta. Correto, presidente. Ok. Agora, Então, vai para qual o próximo, Pedro? os próximos são 2012-36 e 2012-81. São iguais à questão de insumos. Tá? Deixa eu ver qual é o item da pauta. São os itens 195 e 196. Isso. Tá lá na pasta também. Peço permissão para ir direto ao voto. Tá? Apesar de se tratar de insumos e da turma estar construindo uma jurisprudência no sentido de baixar menos, não baixar muito em diligência os processos de insumos, né, e já tratar logo do mérito, né, que pese isso, que eu entendo que nesse caso aqui, a gente precisa baixar em diligência. E eu vou explicar por quê, né. Eu analisei essa empresa que é a Enfio Controle Ambiental, correto? Analisei o caso, analisei os pedidos de insumos. O recurso voluntário é, de certa forma, bom, mas também de certa forma, genérico, assim. Então, assim, eu senti falta de substância, tanto na glosa, quanto nesse cruzamento dos dispêndios com a atividade do contribuinte. Ele alega, ele fala, não, eu preciso, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó, aquisição de chapas de aço inoxidáveis. Ele fala que ele precisa montar uma tubulação, porque isso faz parte do serviço que ele presta, né? Tem outra coisa também, por exemplo, tratamento de água nas obras. Ele também fala que ele faz obra. E obra, a gente sabe que é no cumulativo, se for obra de construção, né? Então, não poderia aproveitar crédito. E o que acontece? Isso em nenhum momento foi aprofundado, porque tanto a DRJ quanto a fiscalização aplicou as INs ultrapassadas, né, que foram consideradas ilegais pelo STJ. O contribuinte, por sua vez, já ligado na posição intermediária que o CARF usa, vem e alega a posição intermediária. E tudo bem, eu peguei e falei, não, me convenci rapidamente pela diligência, fiz o voto na diligência, estou firme nele, proponho diligência para os dois para vocês, porque eu pesquisei essa empresa, não vi precedente, também nunca julguei essa atividade de tratamento ambiental. Então, assim, eu entendo que é muito importante que a gente amadureça essa questão. E aí, seja oportunizada o laudo, né, como a gente sempre faz. Isso volta mais maduro para a gente, né. Tem até aqui, se não me engano, nesse caso, questão de insumos dos insumos, que foi negado. E a gente sabe que o próprio parecer normativo COSIT 5 aceita insumo dos insumos, né? Então, muita coisa também já ia ficar para trás aí, quando voltar para nós, né? E, para finalizar, então, a proposta de diligência, que não tem mais muito para falar, mas é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês aqui, de coração mesmo, eu fiz o voto no mérito, mas não estou convencido. Se eu tiver que votar o mérito aqui, é muito a contragosto, muito desconfortavelmente. Então, a proposta é oportunizar mesmo, para que ele demonstre essa atividade dele, aí a gente entenda melhor o que está acontecendo, o que ele realmente precisa fazer e tudo mais. E aí, com o relatório fiscal, a análise pela unidade preparadora e com a manifestação do contribuinte após o relatório fiscal, a gente já vai ter a atividade dele mais madura, né?
de repente até essa questão de ter que fazer obra também já vai estar mais madura, né? Porque se for construção civil, é no cumulativo, então a gente analisa. Enfim, para esses dois casos, a proposta é de diligência. A gente entender melhor aí essa atividade do contribuinte, que eu nunca julguei antes, ficaria mais à vontade. A devida, venha a quem discordar, sempre o colegiado as posições são válidas aí. Esse é o voto, presidente. Leonardo está pedindo a palavra. Só uma questão de ordem, presidente e conselheiro. Será que pelo menos esse final de 2012, 36, não estaria intempestivo? Não, eu conferi e vi que não, Toledo. Eu conferi todos eles e vi que não. Eu posso recuperar o meu resumo aqui para a gente confirmar. Mas eu tomei esse cuidado de conferir. Eu não sei que eu errei, né? Mas acho que não. Vamos lá. 2012. Alguém mais está verificando? Eu vou abrir o processo agora. Deixa eu ver aqui o meu resumo. É que ele tomou ciência por abertura 16 de março. Aí consta a juntada do recurso voluntário 25 de abril. Só que daí tem uns outros documentos, é que eu nunca vi isso. O esclarecimento PGS enviado a prazo, protocolo do envio da PGS, eu não sei o que é. O próprio o recurso foi juntado no ECAC, no e-processo, ou ele foi entregue e a unidade que juntou. Sempre tem, às vezes tem essa questão aí que gera dúvida e não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Ele foi lá e protocolou o papel, e aí foi juntado pela Receita, ele já transmitiu ECAC. É isso que precisamos ver. Porque quando é protocolo, às vezes o protocolo é num dia, é numa data, e a juntada no e-processo é outra, então, portanto... Em termos de solicitação de juntada, é um processo. 25/4 de 2016, é o último documento lá no PDF, tá? Foi quando ele juntou. Ele juntou em 25/4 de 2016. O termo de ciência é 16/3, né? Estaria intempestivo isso. Deixa eu ver aqui também. Agora, ele tem outros documentos juntados ali, eu não sei o que é aquilo, esclarecimento PGS enviado no prazo, eu não sei o que é isso. Aquele é documento do contribuinte, né? Ele que juntou aquilo. É documento, Ele mesmo fala que foi intimação 16/3. Peraí. 5/4/2003, juntada. O contribuinte aqui, pessoal. Termo de abertura de documento, folhas 2.860, eu me baseei por aqui. O contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data de 24/3/2016. Folhas 2000... Tem o termo de abertura de mensagem, né, que é anterior. Tem uma abertura anterior a essa? Tem o termo de abertura de mensagem, a data que o Toledo tinha falado. É de 16. Ah, tá. Eu fui por essa aqui, que ele acessou o teor dos documentos. 24/3/2016. Tem esse outro aqui, tá? Uma página antes, né? Mas acho que o que vale é o termo de ciência por abertura. Tá ali, 16/3. Que é o primeiro, né? De fato, a gente não diverge sobre isso.
segundo no curso que eu fiz lá com a Maria Helena, né? Tudo bem, já falei isso aqui nessa turma, o pessoal não concordou, não. Mas ela fala que tem que considerar o termo de abertura da mensagem, que segundo ela, o cara vê lá, abre a mensagem, da Receita Federal, fazer de conta que não vi. Aí você deixa para apresentar, abrir o documento lá na frente. Por isso que teria que ser o da mensagem, mas uma vez eu já aleguei isso aqui, a turma não concordou, não. Mas isso é uma coisa que foi dita lá no treinamento. Eu já vi gente falando que tem que ser abertura do documento. Que o documento né? Mas veja só, assim, isso aqui só pode ser o documento da ciência, termo de ciência por abertura de mensagem. E qual o conteúdo, e quais as mensagens, qual o conteúdo que foi, que documentos foram disponibilizados nessa data? O acordo da DRJ, a intimação do resultado demonstrativo de débito e o DARF para ele pagar. Ou seja, isso aqui é a intimação. Dia 24/3, né? Não. 16/3. 16/3. Os dois têm isso. 3 é quando eles colocaram na caixa postal, né, não? Ah, tá. Termo da ciência. Não. O dia que eles puseram a caixa postal, ele abriu a mensagem. Foi o mesmo dia. Foi. Ciência da abertura da mensagem? O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo na data de 16/3/2016. Sim, ele sabia que era intimação do acordo de impugnação. Sim. Teve o termo de registro de mensagem e depois teve o termo de ciência. Na mesma data. Então ele tomou ciência. Então, mas a ciência ele tomou no dia 24. Mas de qualquer forma, ele está alegando em relação à juntada, que ele fez uma juntada anterior. Ele não está contestando a abertura. Ele está contestando a juntada ali. Pois mas é que essa juntada que ele fala, ele está trazendo uma informação unilateral, né? Não teve prova. Então, ele fala que encaminhou em 14/4. Então, ele já estava considerando aquela data do termo de abertura. Só que ele está alegando que teve um problema e não conseguiu juntar, mas não tem prova disso, né? Só tem uma alegação dele. Geralmente tem um carimbo da unidade, não tem, não? Não, é juntado no processo. Ah, é juntado no processo? Mas tem um papel aqui que ele juntou, Marco, ó. Estamos encaminhando na data de hoje, novamente, a juntada do documento digital. Essa juntada já foi encaminhada em 14/4, conforme solicitação de juntada de documentos tal. Ele dá o código e dá o print em anexo. Aí vem o print aqui, ó. Solicitação de juntada de documento enviado, ó. Folhas 2.907, ó. Verifique se ocorreu, com sucesso. Pois é, mas não, acho que não completou ali, né? Aí tem que ver se vocês aceitam ou não. Não sei, de repente, se a gente está na dúvida, tem que pelo menos verificar, né? Ele juntou uma folha de uma tela aqui falando que está dando problema, né? Não. Mas isso é 14/4. Então, 14/4 mostrando que ele está transmitindo e que está dando problema, né? Eu acho que teria que baixar a diligência para verificar se essa tela é esse código. Por isso que eu perguntei, eu nunca vi o que é esse documento que ele fala ali, EGS, o que é isso? Eu não sei se fica registrado no sistema. Quando envia, eu acho que é uma parte do processo para você enviar documento. Quando você protocola, dá um código, né? Ele fica esse PGS aí, que ele fica fazendo
os lotes para enviar, né, o arquivo. Alguém já conseguiu acessar o último documento do processo? O meu abriu agora. Já, o último documento é um despacho de encaminhamento. Isso. E esse despacho de encaminhamento é o despacho Sadovich, né? Encaminho o presente processo. Não, encaminhou em 25/4, falando que apresentou em 25/4. Não, aqui esse despacho de encaminhamento é da unidade. Da unidade. Então, mas tendo em vista a apresentação em 25/4, ela está considerando a apresentação posterior, né? Não a que ele está alegando que teria sido anterior. Mas onde eu quero chegar, Marcos, é o seguinte, que tem unidade que é bem atenta, e quando ele faz o encaminhamento, ele fala, encaminhe o recurso apresentado tempestivamente. Encaminhe o recurso para análise de sua tempestividade. E aqui não fala nada. Eu acho que aqui seria diligência para a unidade confirmar a tempestividade, com base nos documentos que se encontram. Perfeito. Ô, Paulo, olha só agora, folhas 2.909 tem um termo de juntada, ó, termo de análise de solicitação de juntada, folhas 2.909, uma das finais ali, ó, do recurso voluntário, juntado do recurso voluntário, né, ó, documentos comprovatórios, esclarecimento PGS enviado no prazo 14/4/2016. Está registrado que ele juntou o recurso voluntário em 14/4 aqui, nesse termo de juntado, ó. Mas isso aí é a tela dele, né? É a informação dele. Não, eu estou falando um despacho aqui, ó, com o carimbo do Ministério. Não é despacho não, é documento dele. Não, Marco, folhas 2.909. Acho que você está olhando. 2.909. É bem lá no finalzinho. Então, mas, Pedro, se for 25/4, seria intempestivo. Não, Paulo, 14/4, lê lá, ó. Não, você está falando aquele protocolo do envio. Não, aquele protocolo de envio é que está causando a dúvida. Calma aí, vocês estão vendo a mesma coisa? Deixa eu botar no WhatsApp. O que começa, esse termo de análise de solicitação de juntada, ele começa em 25/4, foi registrada a solicitação de juntada. Do que? Recurso voluntário, documentos comprobatórios outros, e depois documentos comprobatórios outros. Então, pela leitura fria desse aqui, em 25/4/2016, está sendo juntado esses documentos. Mas, Paulo, recurso. Leu que a data que está escrito ali embaixo de documentos comprobatórios, ó. Tá vendo ali? Eu mandei no grupo de WhatsApp aí, ó. Eu estou com o documento aberto. Não, aquilo lá é o título do documento que ele juntou, só. Aquilo ali, data gerada, vamos dizer assim, data gerada pelo sistema da Receita é a data que consta lá, em 25/4/2016, 9h21:17. Essa data foi gerada pelo sistema da Receita. Outra data gerada pelo sistema da Receita. No final, data de emissão, 29/4/2016, 10h30:47. Então, essa data é gerada. Ele diz que, dentre os documentos que ele está colocando, existe recurso voluntário, documentos comprobatórios outros. Qual? Título do documento. Título, ele foi lá, é um campo que abre para ele escrever o que ele quer. Agora entendi. Esclarecimento PGS enviada no prazo 14/4. Perfeito. Então, aí, o que a unidade precisa, o que precisamos saber da unidade é se houve uma entrega de recurso voluntário ou uma tentativa frustrada que se confirme nessa data 14/4. A dúvida é se ele vai ter essa informação, né? Só se o Serpo tiver, né, registrado ali. Paulo, mas é importante confirmar a autenticidade desse documento que ele juntou aí. Sim, Pedro. 1907. Sim, porque tem esse documento, ele traz aí
Ó, na folha 2907, tem lá, ó, sabe aquela emissão de quando você solicita, você chega na Receita e solicita atendimento, tá lá, OPD 5, emitido em 20/4, às 10h37, o quê? Que serviço está sendo solicitado? Processo, senha e procuração. Depois tem um outro, OPD 1, emitido em 19/4. Todos eles são após 14/4. Então, teria que haver algo comprovando que em 14/4 ele... O recurso voluntário, né? Ele enviou o recurso voluntário. Ó, essa tela, isso aqui é onde o CEPRO, sei lá quem, vai ter que analisar essa tela do 2907. Folha 2907, que está lá embaixo. No computador dele está lá dizendo 18h05 do dia 14/4/2016. Aparentemente, parece que uma tela que é lá, ó, no cabeçalho, solicitação de juntar de documentos. E tem um quadrinho de diálogo, solicitação de juntar de documentos enviada. E está lá o OK para clicar. Tá. Aparentemente, parece que isso aí foi um envio de documento. Sim. Tá? Agora, nós aqui não vamos saber se dentro disso aí estava o recurso voluntário e se de fato chegou na Receita, os sistemas da Receita recusou ou não. Eu acho que a unidade de origem é que vai ter que dar essa informação, com base em todos os elementos que ela tem dentro dos seus sistemas, aqueles que já constam dos autos e ainda aquilo que pode ser fornecido pelo contribuinte, ela vai ter que dar a palavra final, é tempestivo ou não. Presidente, agora uma dúvida, será que eu acho que tem que ser por CARF essa diligência? Eu acho que essa diligência tem que ser pro CARF, o próprio Sim. CARF. Nós estamos pedindo a diligência. Não, mas em vez de mandar para a unidade preparadora confirmar isso, a gente mandar para o próprio CARF confirmar o protocolo. Não seria o caso? Não. Não? Não. O ADIPRO aqui? Não, né? não, porque... A unidade preparadora que faz a juntada, faz o processamento. Porque eu acho que dentro aqui a gente teria essa informação fácil também. Bom, a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém tem certeza da tempestividade ou da intempestividade? Não. Está convicto? Essa é a pergunta que eu lanço. Mara pediu a palavra? O que eu estou vendo aqui é que ele, pelo que eu estou analisando dos documentos, ele enviou os documentos dia 14/4, né? Aí o sistema deu a solicitação de juntar de documentos enviada. Então, mas ele vem uma mensagem assim: certifique de que o documento enviou correto. O PGD, ele enviou o documento, mas só que ele tem que ir lá no processo conferir, ver se o documento chegou lá, né? Aí, tanto é que ele fala no recurso dele lá, ele fala lá, que depois ele foi consultar e viu no processo que o documento não tinha chegado. Aí ele foi na unidade conferir. Só que ele põe assim umas fichas de atendimento, aquelas fichas de atendimento na unidade, ele mostra lá que ele foi lá no dia 19 e no dia 20 para tentar resolver esse problema, e não conseguiu resolver esse problema na unidade. A unidade não soube o que aconteceu. Aí, por isso, ele conseguiu transmitir depois, de novo. Mas só que ele transmitiu no dia 24, né? Então, eu acho assim, o prazo aí está certo, que houve um problema, parece que tem aí uma fumaça de que aconteceu um problema. Só que ele demorou muito para tomar providência, né? Porque foi dia 14, ele só foi enviar de novo 10 dias depois, dia 24. E uma coisa que eu não estou entendendo também, que não faz muito sentido, é o seguinte: por que ele tirou print de uma tela de envio de documento que deu certo? Né? Ninguém tira print de tela de envio que dá certo. Tira sim, Mara. Eu tiro. Deu certo? Mas justamente, para provar que deu certo. Eu nunca vi isso.
Eu registro tudo. Não, eu só estou falando assim, que é uma coisa meio esquisita. Mas eu acho que vale a pena uma diligência para a unidade verificar isso. Mas, de qualquer jeito, eu acho assim, que se é um caso assim, ele demorou muito tempo para tomar providência. 10 dias, ele estava em cima da... Geralmente, o que a gente vê é a pessoa assim, ela tenta transmitir, não dá certo, ela corre lá na Receita e protocola lá. E pega um carimbo da Receita, né? E nesse caso aqui, ele demorou 10 dias para tentar de novo. Sim, então, mas também não é culpa dele, se ele protocolou e não... Tem um erro que aconteceu. Agora, eu acho que a diligência não vai fazer mal nenhum, não. Perfeito. Presidente, então acato a diligência, sim. Agradeço o doutor Toledo pela observação aí. Eu realmente fui pelo aquele termo de abertura do documento lá e não tinha me atentado a o termo anterior. De sim. Então existe, pairando na turma, uma proposta de diligência para que a unidade de origem ateste a tempestividade ou não do recurso com base nos elementos que constam dos autos. E a tua proposta seria isso, Pedro? Sim. Tá. Pode votar já, Elcio? Eu vou acompanhar a diligência. Foram tantas dúvidas aí, que foram suscitadas, né? Não sei se foi esse processo ou outro, parece que ele alegou também que ele tinha recebido auto de infração e quase perto de vencer o prazo dele entrar com a impugnação, ele recebeu uma correção do auto de infração, ficando só um espaço curto de tempo para ele. Então, assim, tem uma confusão aí. Então, eu acho que seria bom esclarecer mesmo. Uma dúvida. Então, conselheiro Pedro, você altera o termo de diligência inicial. Agora é para ver a questão da... Só. Ver a questão... Ok. Estou acompanhando também a diligência. Não seria melhor você fazer a diligência de tudo de uma vez, não, Pedro? Foi por isso que eu perguntei. Mas... Porque os outros não têm. Pelo que eu lembro, não tem. Não, estou falando nesse processo. Do conteúdo que inicialmente ele tinha dito, né, conselheiro? Confirmando a tempestividade, proceda com a segunda etapa. Não sei, será que... Condicionando. Eu acho que não. Eu acho que... Senão eu acho que não. Eu acho que não. Aí você vai estar transferindo a decisão para condicionando para DRF. Duas coisas, porque aí vem a diligência e fala assim, agora nós vamos baixar em diligência, tá tempestivo, então vamos baixar a diligência. Normal, é o processo. Depende, aí depende de como vai ser a nova distribuição. E se volta em tempestivo, Mara? Aí a unidade perdeu tempo à toa fazendo a apuração. Faz parte. Trabalho dele. Eu acho que faria já de uma vez, já vai, já coloca lá, junte os documentos que prova e junte os outros documentos lá que você está querendo aqui, ó. Eu não quero deixar a cargo deles para falar se é tempestivo. Não, você não fala, você só pede para juntar os documentos, esses que provam, né? Daí o contribuinte vai perder tempo à toa também. E a Receita mais ainda. Porque se for intempestivo e eles tiverem que fazer essa análise toda, chega aqui é intempestivo... Mas aí que tá, Pedro. Como todos os processos vão descer de uma vez, para eles fazerem a... Não, gente, não tem como ser perfeito isso. Não tem jeito. Eu estou restringindo, acompanhando apenas a questão da tempestividade, até porque, pelo que eu estava vendo aqui, eu acho que, por mais que seja uma atividade nova na turma, mas pelos itens ali, eu acho que teria como enfrentar, sim. E aí não tem problema também, se um for em diligência na frente. Bom, os termos da diligência poderiam ser o seguinte, e aí vocês podem me corrigir.
converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora ateste a tempestividade, eu vou dizer isso mesmo, intempestividade ou intempestividade, porque eu ia colocar ateste ou não a tempestividade, ele podia dizer, não, eu me abstenho de atestar. Então, ateste a tempestividade ou intempestividade da peça recursal, em face dos documentos que se encontram nos autos e outros que poderão ser juntados, inclusive mediante intimação ao contribuinte. Eu acho o seguinte, Paulo, mesmo quem tem que atestar, como o Pedro falou, quem tem que atestar a tempestividade somos nós. Então a gente tem que pedir, inclusive eu vejo muitas partes da delegacia falando recurso intempestivo, mas como quem tem que confirmar a intempestividade do CARF, estou enviando o processo. Então assim, quem tem que confirmar a intempestividade, o que a gente tem que pedir para eles acostar os autos a data da ciência e a data que ele protocolizou o recurso voluntário. É isso que eu acho que tem que pedir. Pedir para eles atestarem a tempestividade, eu acho que não. Ok. Não, e Paulo, como a gente já falou, né, confirmar a autenticidade desse documento de folhas 2907, 2908 e dizer se esses documentos refletem o protocolo do recurso voluntário ou não. Tá, Essa é o que eu pensei originalmente. Autenticidade, não, acho que você tem que pedir para eles confirmar se foi efetuado o envio do documento, foi feita a tentativa de envio no dia tal, né? Considerando esse documento aí de folha tal, né? Verifique se foi feita a tentativa de envio, se foi feito o envio, né? Ele olhar esse extrato dessa tela aí, né? Nesses casos que ele alega problema, mas demora muito para resolver, eu não considero, não. É intempestivo, né? Porque a inércia dele foi demais, né? Eu também acho que a inércia dele foi muito, porque 10 dias depois que ele foi lá tentar de novo. A data de ciência, eu acho que não tem o que a data de ciência do acórdão da DRJ, acho que não tem o que questionar a unidade. Então, seria atestar a data de entrega ou envio da peça recursal em face dos documentos que se encontram nos autos e outros a serem juntados, inclusive mediante intimação ao contribuinte. Então, eu tirei atestar a tempestividade para atestar a data de entrega ou envio da peça recursal. Estou de acordo. Vou colocar aí. O PAF não fala, não, em unidade de origem, atestar tempestividade, termo de... que tem o termo termo de perempção. Analise, a gente pode falar, analise, né, a tempestividade com base, considerando o documento tal, verifique. Bom, qualquer então, coisa a gente melhora depois, presidente, e compartilha na hora da revisão da ata. Tá. Bom, tá aí então o texto. Então, converter o julgamento do recurso de diligência para a unidade preparadora, ateste a data de entrega ou envio da peça recursal em face dos documentos que se encontram nos autos e outros que poderão ser juntados, inclusive mediante intimação ao contribuinte. Tá. Eu só gostaria de colocar aqui, considerando, mencionar essa folha aí que ele juntou, 2907, né? Tá, mas, em face dos documentos que se encontram nos autos. Tá, aí eu falo no voto, pronto. Isso. Tá tudo lá. Perfeito. Elcio, dá para voltar já? Sim, eu só estava procurando aqui no regimento interno se fala alguma coisa sobre isso, mas eu acompanho a diligência, sim. Ok. Leonardo? Acompanhe, presidente. Mara? Acompanho. Laércio? Acompanho. Marcos? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho.
Então, diligência para atestar a data de entrega ou envio do recurso do contribuinte. Então, esse é só do final 2012-36. Item 195. Quando você fez a pesquisa, Leonardo, só foi desse ou do outro que o Pedro anunciou que votaria também o 196, que é o 2012-81. Presidente, o recurso voluntário foi apresentado tempestivamente em 22 de novembro de 2015, conforme o despacho de encaminhamento de folhas 2951. O voto é tempestivo. O outro, né? O 96. Está expressamente determinando a tempestividade. E, presidente, então, a proposta de diligência, eu só vou pedir 2 minutos para eu ir no banheiro. Não, vamos dar uma paradinha. Tá. Vamos dar uma parada assim. Por favor, apoio, vamos interromper a gravação. Nós julgamos o 195 e interrompemos. Na volta a gente começa o 196, que na verdade já foi iniciado com explicações do conselheiro relator.